Pronto, quem perder essa aula vai ter acesso ao material depois gravado. Então, tivemos 2 videoaulas e não tivemos ainda um conteúdo, uma aula síncrona sobre elas, né? Foi o Tourism First, aliás, 3. Um que foi o show de caso de Belize, né? Que fala sobre desenvolvimento endógeno versus desenvolvimento exógeno. Esses assuntos, eles são tratados também nessa videoaula sobre Tourism First e Development First, né? E esse assunto também diz respeito à questão do imperialismo no turismo, que vai fechar o tópico global versus local, e fecha também a primeira unidade da disciplina. Já na próxima aula a gente vai ter mini-teste, vai ser o último mini-teste da primeira unidade, e na próxima semana a gente inicia a segunda unidade, que são os paradigmas da gestão pública do turismo. Lembrando também que os trabalhos finais já estão se aproximando. Na minha programação aqui na turma virtual, deixa eu dar uma olhada, é para o dia 7 de dezembro, não, 2 de dezembro. Minha licença médica ela vai até o dia 4 de dezembro, na verdade. Mas provavelmente eu vou sair antes para a gente poder, eu tenho que sair da minha licença para poder a aula contar, né? Essa aula de hoje não está contando como aula, porque se eu estou de licença, estou afastada e não posso dar aula. Mas a gente está no final de semestre, né? Então, para vocês não ficarem tendo só conteúdo assíncrono, sem ter nenhuma explicação e ficar só uma enrolação, né? Porque com certeza vai ter dúvida que vocês não vão poder tirar. Eu tenho que vir mesmo estar aqui com vocês para tirar essas dúvidas. E aí eu saio da licença um pouco antes, ainda estou me recuperando da cirurgia, né? Estou toda inchada, não posso mexer meus braços, só posso ficar assim na horizontal. Mas não tem problema, a gente faz essa aula síncrona hoje, rapidinho, para tirar dúvida. E a gente continua o conteúdo, né? Eu venho de vez em quando, uma vez por semana, como programado para tirar dúvida. As outras aulas continuam seguindo as aulas, já que elas são assíncronas mesmo, né? Já tem as videoaulas gravadas. E a gente vai levando, porque já falta um mês aliás, menos de um mês, né? Para o semestre terminar. Isso mais para justificar vocês e para dizer que o trabalho final, o semestre está terminando e que vocês têm que começar a pensar no trabalho final da disciplina. Eu não tenho mais, infelizmente, nenhum vídeo dos trabalhos finais do semestre de férias 2020.5, que foram muito interessantes, foram muito bem elaborados, ficou assim no nível mesmo de um webinar. Mas é algo bem simples, tá, pessoal? Os alunos fizeram pesquisas simples, ou trabalhos que eles já tinham, ou muita gente pesquisou sobre resoluções políticas de retomada do turismo pós-Covid, sobre selo do turismo de Portugal, selo do turismo limpo, sobre o selo da WTTC, sobre o que o RN está fazendo aqui, o que o Brasil, o Ministério do Turismo está fazendo. Teve muita coisa que girou em torno da pandemia. Tudo isso diz respeito a planejamento, a política, pode dizer respeito à legislação, à normatização, não é? Depende do enfoque que vocês vão dar. Então, coisas simples para as quais vocês se interessem, que vocês já têm leitura, é só para trazer assuntos para serem debatidos. Só isso, esse é o grande ponto, que vocês possam fazer esse debate à luz do conteúdo que a gente estudou aqui na disciplina, tá certo? Essa é a ideia, não é para ser nada muito complicado, ok? Inclusive as apresentações vão ter 10 minutos, vão ser só um só dia, que é o dia 2 de dezembro, e todo mundo vai dar para apresentar no mesmo dia, porque a turma é pequena. Com relação ao estudo de caso de Belize, que aí Dimas começou falando assim, mas não tem nada a ver com Belize, eu comecei a ler, aí depois você chegou lá, não chegou, Dimas? Diga aí o que vocês acharam desse texto, vocês chegaram a lê-lo? Professora, é porque realmente no comecinho eu não identifiquei, aí eu imaginei que já era o estudo de caso direto, aí eu fiquei meio perdido. Mas deu certo sim depois, obrigado. Então, esse texto, ele vai, na verdade, fazer uma introdução de dois, digamos assim, dois grandes consensos que se tem
no que tange às políticas de turismo e ao planejamento turístico, e que esses dois consensos vão ser desmistificados pela videoaula do Tourism, aliás, o segundo texto, né, que na verdade, eu fiz a apresentação do texto em forma de videoaula, que é o Tourism First, Development First. Tourism First é o planejamento que coloca o turismo em primeiro lugar, o turismo sempre com aquela visão economicista, que é a visão que é seguida por todos os planos nacionais de turismo. Aumentar o número de turistas, aumentar a receita turística, aumentar os empregos gerados, né, e a gente segue, e os planejadores e os políticos seguindo os planejadores, né, seguem essas fórmulas já batidas, que geralmente é baseado no turismo de larga escala, de você sempre visar o mercado internacional, de aumentar o volume de tudo, não é? É o turismo de larga escala, contando com o apoio de investidores estrangeiros, inclusive no financiamento dessas mesmas políticas, desses mesmos projetos, né? Se o Banco Mundial entra na jogada, o BID também, é claro que o mercado visado vai ser um mercado internacional. Então, é sempre o turismo voltado para o mercado internacional. E, ao mesmo tempo, na literatura, apesar da prática ser essa, a literatura turística vai dizer que esse turismo, ele é prejudicial na sua maioria, mesmo se ele for bem planejado, porque as pessoas locais perdem o controle, porque tem um vazamento das receitas, não é? Porque os empregos gerados são de baixa qualidade, porque gera uma dependência econômica muito grande do destino, e que esse desenvolvimento exógeno deve ser evitado ou balanceado por um desenvolvimento endógeno, por investimento no turismo de pequena escala de base local, e a forma mais comum, mais que a gente tem encontrado desse tipo de turismo, é o turismo de base comunitária, e que esse turismo seria benéfico, principalmente quando a gente pensa esse tipo de turismo, a gente compreendendo a comunidade na qual ele se realiza como um ente homogêneo. E aí o primeiro texto já desmistifica isso, né? A comunidade, mesmo que ela seja pequena, ela não é nunca homogênea, sempre vão ter as elites. E aí ele fala justamente em Belize, numa cidadezinha Toledo, né, no interior de Belize, que é aquele país da América Central, e que lá também teve esse problema. Quando a BEST, que era uma ONG, tentou organizar um turismo de base comunitária, inicialmente ela já se deparou com esses problemas, com favoritismo. Algumas famílias tentando dominar, né, trazer os turistas só para as casas de hóspedes delas. E aí já teve que ser feito um sistema de rotação e punir aquelas famílias que tentaram criar esse tipo de favoritismo e tentar beneficiar o máximo de pessoas possíveis. E daí depois, quando chegaram as organizações internacionais, que trouxeram um componente que não existia naquela comunidade, que era a competitividade, aí a coisa piorou ainda mais. Então, esse texto ele, apesar dele tentar desmistificar o turismo de base comunitária como sendo algo prioritariamente benéfico, porque ele prioriza o poder local, mas ele acaba batendo naquela tecla de que quando tem interferência internacional é negativo, né? Que dos males o menor é melhor que o turismo seja de base local. Isso é um grande consenso na literatura do turismo. A gente nunca vai encontrar, ou muito raramente, vai encontrar artigos que vão dizer que, a não ser que sejam artigos da OMT, né? Ou da OMT, da WTTC, dessas organizações que existem para difundir o turismo, só falar coisas boas sobre o turismo. A gente dificilmente vai encontrar um artigo científico dos autores dizendo que o turismo de base exógena ele vai ser benéfico, mais benéfico do que o turismo de desenvolvimento baseado no desenvolvimento endógeno, de base local. E aí vem a segunda aula do segundo texto de Peter Burns sobre Tourism First, Development First, que é turismo, esqueci agora o título, deixa eu ver aqui, paradoxos no planejamento turístico, não é? Turismo, elitismo, ou brutalismo ou elitismo. E aí o brutalismo seria a visão baseada no desenvolvimento exógeno, baseada no planejamento que prioriza o turismo como uma atividade econômica para gerar emprego e renda. E
o elitismo seria o turismo que segue a visão endógena, que é o turismo development first, que coloca o desenvolvimento socioeconômico em primeiro lugar. Apesar do nome, né, apesar das boas intenções dessa segunda vertente do turismo, o primeiro é uma receita de bolo, né? São todos os planos nacionais de turismo seguem aquele desenvolvimento bem baseado na economia, como se só se importasse o crescimento para o crescimento. Outras variáveis não econômicas não são tão levadas em consideração, até porque pessoas de outras áreas geralmente não são contratadas para fazer, ou não são escutadas na realização desses planejamentos. Raramente a gente vai ver um sociólogo, um turismólogo, que teria uma visão mais abrangente, mais holística, não é? Essa é a grande crítica que se faz. Apesar disso, o outro tipo de desenvolvimento também não tem tido sucesso. Essa grande sacada desse artigo, né, que a gente sempre pensa que quando o planejamento é bem feito, ele vai ter sucesso. Na verdade, não é assim, porque mesmo esse outro tipo de planejamento de base local, ele também é feito como uma receita de bolo, ele também é feito seguindo princípios que não necessariamente coincidem com a visão dos locais, das pessoas locais. Muitas vezes as pessoas locais querem uma coisa e os planejadores ignoram, porque acham que isso não é importante, porque acham que os locais não conhecem bem a realidade deles, são pessoas ignorantes, são pessoas que não têm educação formal e que não sabem muito bem do que eles estão precisando. Vocês se identificam alguma coisa? O que é que vocês acham dessa abordagem, desse ponto de vista de Peter Burns? Vocês concordam? Alguma coisa chamou a atenção de vocês? Que vocês gostariam de discutir? Nada. Eu falo na videoaula, né, que teve uma ocasião muito interessante que eu estava fazendo, eu acho que eu até mencionei na videoaula, que eu estava fazendo minha pesquisa de doutorado e aí fui entrevistar uma gestora pública que estava responsável pelo projeto do Banco Mundial, quando o Banco Mundial começou a financiar projetos aqui de turismo no RN. O Banco Mundial já atua aqui no RN há mais de 30 anos, mas os primeiros projetos de turismo que ele financiou foi quando o projeto 3 não deu certo, o financiamento não saiu para alguns projetos, ficaram sem financiamento, aí eles assumiram. E aí ela contou o caso da construção de uma estrada, acho que era a pavimentação da estrada de acesso de Galinhos, e que o Banco Mundial negou, dizendo que não era ecologicamente correto, porque era uma comunidade quilombola, e não se construía estrada passando por comunidade quilombola, porque ia gerar um fluxo maior, ia descaracterizar culturalmente aquela comunidade. E aí eu perguntei para ela, mas a comunidade que assim, o pessoal ficou super chateado, porque quando chove, né, eles ficam ilhados, não tem como sair e entrar na cidade. Mas o Banco Mundial sabe mais do que eles. Ela não disse com essas palavras, né, mas eu fiz uma pergunta mais ou menos nesse sentido. Ela disse, sim, eles têm muita experiência com desenvolvimento sustentável, já financiaram vários projetos, são muito rigorosos, com certeza eles têm razão. Ela disse, esse foi o depoimento dela. E isso me espantou muito. Eu disse, como é que consultores que não moram naquele local sabem mais das necessidades daquelas pessoas do que elas próprias? E esse é um discurso que eu já vi também sendo repetido por outros consultores no turismo. Pessoas que vão fazer, sempre tem que ter uma metodologia participativa, então fazem-se oficinas, e aí, uma vez uma consultora muito famosa daqui, viu, que ainda trabalha, me relatou isso. Eu fui na comunidade e aí a gente perguntou para eles o que é que eles queriam construir. Eles disseram, a gente quer a quadra de esportes. Aí ela dizendo, isso é um absurdo, é um povo ignorante. Como é que eles querem uma quadra de esportes? A gente tem que construir uma praça, a gente tem que construir uma escola. Então, quer dizer, sempre tem é isso a perspectiva elitista da base local, não é? Quando você tem um desenvolvimento que é feito, um planejamento que é feito com a melhor das intenções, mesmo assim ele acaba sendo elitista porque são visões impostas de fora. Raramente a comunidade ela é escutada, não é?
e sempre e acaba tendo essa perspectiva muito paternalista ou elitista, que é um turismo que vai ser destinado a poucas pessoas. É um turismo que vai ser turismo para pesquisador, para professor, não é que é o que acontece na Praia do Canto Verde, por exemplo. Praticamente não tem turista lá. Exatamente, Mariana. Ok? Então, sem dúvidas com relação a esse conteúdo. E aí, isso tudo nos leva, certo, Carla? Uma parte do texto diz que isso mesmo, uma coisa sobre o branco ocidental querer manter as outras regiões menos desenvolvidas como museu. Exatamente. Principalmente o primeiro texto fala isso, que são dois geógrafos britânicos, eles falam muito sobre, que é Martin Mulford e Ian Moont, falam sobre esse é o charme do terceiro mundo, apesar de a gente não chamar mais assim, não é? O charme do terceiro mundo, dos países do sul para os turistas ocidentais, os turistas da Europa, os norte-americanos, é isso, é você visitar um país que está como se estivesse vivendo no século passado. Por que Cuba é tão atrativa? Até mesmo para a gente, né, para os brasileiros. Porque você vai lá, você vê aqueles carros que não existem mais, aquele estilo de vida, as pessoas com aquele estilo de vida ficou preso no tempo, nos anos, na época da Revolução Cubana, né? Porque desde lá, com o embargo americano, não teve muito desenvolvimento. Isso é uma coisa muito triste. A pobreza, ela vira um museu. E as pessoas querem ver isso. Dá o interesse também pelo turismo de favelas. Então, acaba criando isso mesmo. E as pessoas dos países desenvolvidos do norte querem manter isso porque isso é o charme. Esse é o atrativo, o grande atrativo de visitar destinos do sul, destinos de países de desenvolvimento. É você ver coisas. Se todo mundo ficasse desenvolvido como eles, não ia ter mais nenhum interesse em vir para cá, né? Exatamente. E aí isso leva à questão de que por mais que se tenha melhores das intenções, acaba existindo sempre um imperialismo, né? Uma imposição de valores que podem ser tanto econômico, sentido econômico, imperialismo econômico, de justamente a gente sempre tentar seguir esse modelo quantitativo de aumentar o número de chegadas internacionais, de aumentar o número de receitas, de seguir essas políticas econômicas que são mais ou menos padronizadas, esse modelo econômico, né? As contas satélites de turismo, que a OMT tenta padronizar em todos os países. Tem também um imperialismo no sentido cultural, que é justamente isso aí, né, de você se adequar a esses valores e você manter a sua pobreza como um museu, porque para o mundo ocidental isso é charmoso, isso é o que constitui o atrativo. E o imperialismo político, né, também faz parte também dessa questão econômica e cultural, de você essas ideologias de que o turismo é bom, que o turismo gera emprego e renda, e de que o planejamento turístico deve ser assim, assado, de que o governo tem que legislar menos, deixar o mercado mais aberto. Isso acaba sendo, e isso acontece, e essa grande sacada, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Não estou encontrando agora, peraí. Vou compartilhar minha tela com vocês na apresentação. Agora vai dar certo. Que o imperialismo, na verdade, ele ocorre porque não é que os países, nós dos países do Sul, somos reféns ou somos vítimas dos malvados do Norte, né? Acontece porque existe uma aceitação voluntária. Deixa eu voltar aqui para a definição de Nash. Aqui. Nash fala que o imperialismo no turismo é a possibilidade de aceitação voluntária por um povo nativo e de participação voluntária em transações que expandem os interesses dos expatriados, né? Isso fala o quê? Que o imperialismo acontece porque nós permitimos, nós quem? As elites dos países do sul, das comunidades, em toda comunidade, em toda sociedade, por menor que ela seja,
sempre existe elites, né, que vão, elites econômicas, elites políticas, que vão fazer alianças com elites dos outros países, dos países de sociedades mais desenvolvidas. São as alianças estruturais homogêneas. Existe essa tendência natural. Aí vocês sabem que o imperialismo, como ele é uma teoria dos anos 60, 70, até os anos 80, estava muito em voga ainda. Naquela época se convencionava chamar os países desenvolvidos ou países do norte de países do centro, e os países do sul eram chamados de países periféricos, né? Hoje em dia a gente chama norte e sul, é outra nomenclatura que também não faz muito sentido, mas assim como a gente chama hoje, porque acho que centro-periferia ficou obsoleto, né? É uma teoria que já ficou obsoleta, mas que apesar disso ainda goza de muito prestígio no turismo, nos estudos do turismo. Então existe uma tendência natural das elites dos centros do país, do centro C, de fazer aliança com o C do P, os centros dos países periféricos. Mas essa tendência natural não se manifesta entre as periferias do centro e as periferias das periferias, porque elas são concorrentes. O que é que a gente mais reclama quando o nosso, não só aqui, em qualquer outro país, né, o governo decide investir em outro país? Não, aqui a gente também tem pobre. Quando o governo decide abrir as fronteiras para receber refugiados da Venezuela, por exemplo, ou da Síria, vai trazer mais pobre para cá, mas nós também temos os nossos problemas, nós também temos os nossos pobres que merecem a nossa atenção. Então veja aí que mostra a concorrência entre as periferias do centro e as periferias das periferias, né? Que elas não se entendem porque elas são concorrentes entre si. Já, de uma forma em geral, existem hoje movimentos altermundialistas que são alianças entre as periferias para justamente combater os efeitos nocivos da globalização, que sempre vai privilegiar os grandes grupos econômicos. Mas entre os centros existe a tendência a fazer alianças para melhor explorar, porque os centros dos centros têm um know-how tecnológico, e eles sabem como essa tecnologia é carente nos países periféricos, né? Então, por isso que as elites do centro, as elites das periferias buscam essa tecnologia e as elites dos centros buscam o acesso aos mercados desses países periféricos. É por isso que existe essa aliança estrutural, como essa tendência a se fazer aliança, que não acontece entre as periferias, né? Então, esse, o grande insight dessa teoria do imperialismo é que, apesar dela ser obsoleta, apesar de hoje ela ser criticada, porque é como se fosse, ela é muito determinista, porque existem outras identidades fora elite e não elite, não é? E existe o turismo também em algumas comunidades, ele permitiu o surgimento de novas elites, de pessoas que vêm de classes trabalhadoras ou de comunidades de pescadores, e não é que vêm das periferias, digamos, conseguem subir, ascender socialmente graças ao turismo. Mas não existe também só essa dualidade internacional local, não é? Então, tem várias críticas que são apresentadas na videoaula, essa teoria, mas apesar disso, o grande insight dela, a grande vantagem de a gente estudá-la, é que ela mostra que as comunidades locais, os residentes locais, eles não são vítimas, eles são atores nesse processo. Então, se o planejamento não é bem elaborado, se o planejamento não leva em consideração as necessidades locais, isso é culpa da comunidade local. Isso é culpa da apropriação, da exclusão que é perpetrada pelos próprios residentes, né? Ou que se recusam a participar, existe também isso, né? As pessoas não têm interesse em participar, não existe essa cultura da participação, as pessoas acham que não vai adiantar de nada. Também as reuniões que são feitas nos conselhos gestores buscam dificultar ao máximo isso, né? Tem várias variáveis, mas em todo caso acontece porque tem uma aceitação voluntária da comunidade local. O que é que vocês acham desse último aspecto? Ele é bem polêmico, né? Algum comentário?
Tudo dominado. Certo. Então, esse é o grande resumo, pessoal, das últimas aulas que nós tivemos, né? Eu acho que eu não esqueci de citar, não sei se eu esqueci, diga aí, Micaele, me ajude. Se eu esqueci de citar algum ponto importante ou se você queria acrescentar alguma coisa. Entrei um pouquinho depois, porque tem um problema aqui, mas eu acho que foi tudo isso. Se todo mundo está falando que não tem dúvida, na verdade, acho que só a Mariana falou que está sem dúvida, eu está caladinha, eu acho que está ok. Esse tema é muito interessante, porque quando você observa muito mais na prática, quando você vê, começa a comparar com development first e tourism first, você começa a observar o quanto a gente age de forma errada nesse sentido, de desenvolver o turismo no nosso destino, por exemplo. Que a gente observa que ele vai como com a onda, ele vai seguir na onda. O que os empresários precisarem, aí o governo vai, o poder público vai e auxilia, mas não tem esse planejamento para se desenvolver a cidade em prol do turismo, por exemplo. Ou deixa o turismo surgir e a gente vai aí depois fazendo o que der. Então, acho que isso mostra a deficiência acho que dos atores técnicos, né? As pessoas que realmente são formadas na área para estar inseridas nesses espaços de planejamento e de gestão. Então, acho que peca muito nisso ainda, a gestão pública. Eu falo assim, o nacional, mas eu conheço mais Natal, porque a gente está aqui em Natal também, observa melhor. Mas acho que é isso, professor, não tem muita coisa a acrescentar, não. A gente teria que pensar talvez em formas como se poderia combater esse processo, como os planejamentos e as políticas poderiam levar em consideração mais as opiniões locais, né, as necessidades locais. Isso é um assunto muito complexo. O que a gente vê mais, a forma mais fácil através de movimentos sociais, aí também é um assunto muito apaixonante. Tem alguns artigos escritos sobre isso, não tem muitos, né, mas como através da mobilização social a comunidade local consegue fazer prevalecer os seus interesses, inclusive casos de sucesso aqui em Natal mesmo. Não sei se eu cheguei a citar nessas videoaulas o caso dos espigões de Ponta Negra. Eu acho que sim. Tem uma videoaula, eu acho que sim, justamente nesse caso do imperialismo, né? Que durante a discussão do último plano diretor de Natal, se tentou construir espigões foram autorizados, tiveram a licença ambiental para construção. Espigões são aqueles prédios bem altos, né? E aí eu construí ali na orla não era na orla exatamente, mas era em Ponta Negra, ia tapar a vista do Morro do Careca. Eram 3 empreendimentos turístico-residenciais. E eles não foram construídos porque os moradores de Ponta Negra se mobilizaram num movimento social chamado SOS Ponta Negra, e conseguiram, junto ao Ministério Público, embargar essas obras. Vejam que complicado que foi, porque já tinha sido aprovado, né? Já tinha começado, as construções já tinham iniciado. E aí você dizer para o investidor que ele não vai construir mais depois de ele ter obtido todo o licenciamento, ter passado por toda a burocracia, é muito difícil, né? Mas foi aí, naquela época, foi em 2007 que o Morro do Careca foi declarado patrimônio paisagístico de Natal, e que aquela vista não pode ser bloqueada. Foi assim que eles conseguiram. Mas essa luta, ela continuou até pouco tempo atrás. Eu acho que no semestre passado eu coloquei um vídeo que tem no YouTube, algumas pessoas do movimento SOS Ponta Negra falando de uma audiência que eles participaram, acho que foi em 2010, e que eles conseguiram finalmente ganhar na justiça. Vejam só em 2010. 2010 acho que foi em 2010. Só então que eles conseguiram realmente na justiça definitivamente que não fosse construído nada ali naquela paisagem, que bloqueasse a paisagem do Morro do Careca. Então, são formas extras de participação social que as pessoas conseguem, né, furar o bloqueio e fazer as opiniões delas serem escutadas. Muito interessante. Aí quem tiver interesse em fazer algo, pesquisar sobre esse assunto, mobilização social no turismo, é interessantíssimo. Tem pouca coisa ainda escrita, aqui no Brasil, menos ainda, né?
Tem alguns artigos que eu conheço no exterior, mas no Brasil tem pouquíssimos. Ok, pessoal? Então era esse o assunto. A gente teve pouca participação hoje, mas hoje não é um dia típico de ter aula síncrona, né? A gente teve excepcionalmente porque eu não pude estar com vocês na quarta-feira passada. E aí a gente já teve várias videoaulas sem ter nenhuma aula assim para tirar dúvidas. E então, espero que esteja tudo pronto para o mini teste na quarta-feira, que vai ser o último assunto e o último mini teste da primeira unidade. Tá bom? Obrigada pela participação de vocês. Eu vou disponibilizar esse vídeo na turma virtual para quem perdeu. E até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês. Bom início de semana. Tchau, professora. Até logo. Tchau. Obrigada, Dimas.